A partir da opção Tipologias, o SIP Architecture oferece a possibilidade de desenhar janelas, portas e claraboias com total liberdade. Neste tutorial, vamos criar uma janela, mas o processo é o mesmo para os restantes elementos de caixilharia. Para editar uma nova janela, selecionamos dentro da secção Forma da janela a opção Editor de janelas. Para aceder ao editor, clicamos no ícone do lápis, o que abre uma janela para iniciar o desenho. Na interface do editor de janelas, a barra de ferramentas principal divide-se nos grupos Esboço e Caixilharia, seguindo a lógica de trabalho do SIP Architecture, que combina a flexibilidade do desenho em esboço com funcionalidades arquitetónicas. No grupo Esboço, as ferramentas estão divididas em duas secções. Por um lado, encontramos as opções para desenhar o esboço utilizando linhas, arcos, etc. Por outro lado, dispomos de ferramentas de edição, que permitem mover, rodar, fazer offset ou agrupar elementos. Neste exemplo, começamos por criar um esboço da janela. Desenhamos uma janela com stores, duas folhas oscilobatentes e uma folha fixa. Utilizamos a função quadrilátero para criar um retângulo, ativando a ortogonalidade e configurando as dimensões na secção Propriedades. Em seguida, com a opção Offset, criamos o aro perimetral, ativando a função Permite cotar ao introduzir cada elemento. Selecionamos a superfície do esboço e definimos um deslocamento de 5 cm. Depois dividimos as folhas com a função Linhas. Por fim, desenhamos os aros das folhas utilizando novamente a função Offset. Após concluir o esboço, as opções do grupo Caixilharia permitem adicionar os elementos características de cada tipologia, janelas, portas ou claraboias, com base nos desenhos do esboço. A função Aberturas permite definir o perímetro da caixilharia selecionando as linhas do esboço. Selecionamos todas as linhas que formam a abertura da janela e com o botão direito do rato confirmamos a ação. Ao confirmar, as linhas selecionadas aparecem a vermelho, representando o perímetro da abertura. Em seguida, com a opção Folhas, podemos escolher entre vários tipos de aberturas: fixa, debatente, decorrer, oscilobatente ou dobrável. Após selecionar o tipo, marcamos as linhas que formam as folhas e confirmamos com o botão direito do rato. As linhas aparecem a azul. Repetimos esta ação para cada folha da janela. Além disso, na secção Folhas, podemos editar ou eliminar cada folha individualmente. Depois de definir as aberturas e as folhas, usamos a opção Atribuir elemento para estabelecer a função de cada superfície do esboço. Estes elementos incluem aros de abertura, aros de folha, vidros, caixas de store, peitoris e elementos decorativos. Os elementos introduzem-se sobre a superfície do esboço, criadas automaticamente ao desenhar polígonos fechados. Se não se criou nenhuma superfície, deve-se ao facto do polígono não estar fechado corretamente, ter sido eliminado por engano ou a face está invertida. Antes de introduzir os elementos, devemos garantir que os acabamentos estão configurados para poder atribuir o acabamento correspondente a cada elemento. Criamos um acabamento para o vidro e outro para a caixilharia. Começamos pelo aro da abertura, indicando a sua espessura, acabamento e ajuste e selecionamos a superfície do esboço. Repetimos este método para cada elemento. Para finalizar, a partir de acessórios, introduzimos um puxador na janela. Nas opções disponíveis no painel Folhas, podemos usar Mostrar ou Ocultar Caixilharia. O programa também dispõe de uma opção para configurar a visualização de folhas e aberturas, permitindo ocultar as linhas vermelhas das aberturas e as azuis das folhas. No menu Editar, podemos apagar, duplicar, mover ou modificar os elementos introduzidos do grupo Caixilharia. Estas ferramentas são específicas dos elementos de caixilharia e não devem ser confundidas com as ferramentas de edição do grupo Esboço, pois funcionam de forma independente. Após aceitar as alterações, podemos visualizar o elemento em 3D.
Se clicarmos novamente em aceitar, vemos que criamos uma nova tipologia de janela. Para introduzir a janela numa parede, usamos a opção Janelas, incluída dentro de Aberturas. Escolhemos a tipologia de janela criada, selecionamos a parede, definimos a abertura com as setas e, por fim, ajustamos o alinhamento com pontos de referência. A grande quantidade e variedade de tipos que podemos criar torna o desenho de caixilharias no SIP Architecture um processo intuitivo e preciso, adaptado às necessidades de cada projeto. Com estas ferramentas, os projetistas podem personalizar cada detalhe e otimizar as suas criações.